Olha, lá no comecinho do cristianismo estava rolando uma batalha. Uma batalha gigante. E não era em campo de guerra, não. Era na cabeça dos maiores pensadores da época. De um lado, você tinha uma fé novinha em folha, cheia de fervor, e do outro, séculos e séculos de filosofia grega, que era, assim, a maior força intelectual do mundo antigo. E aí, a pergunta que não queria calar era essa: como é que se concilia a revelação da Bíblia com a lógica de Platão, de Aristóteles? Essas duas coisas eram forças opostas que iam se destruir? Ou será que elas poderiam, de alguma forma, andar juntas na busca pela verdade? Bem, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa busca por uma filosofia de verdade que juntasse tudo consumiu os primeiros intelectuais cristãos. A ideia não era abandonar a razão, de jeito nenhum. Era encontrar um jeito de levar a razão para um outro nível. Um bom exemplo disso é a jornada de um cara chamado Justino Mártir, lá no século II. Um verdadeiro buscador. Ele bateu em várias portas, sabe? Os estoicos, por exemplo, não diziam nada sobre Deus. Os aristotélicos, logo de cara, já pediram dinheiro para ele. Já os pitagóricos exigiam que ele soubesse música e geometria antes de qualquer coisa. Por fim, os platônicos até que o levaram para perto do mundo das ideias. Mas ainda faltava alguma coisa. E aí, finalmente, ele se encontra com o cristianismo. E para Justino, aquilo não era só uma religião, era o ponto final de toda a busca filosófica dele. A resposta, só que essa era a visão de um homem. Para realmente transformar essa relação entre fé e razão, ia ser preciso um lugar, um centro intelectual. E esse lugar surgiu em Alexandria, no Egito, que era, na época, a cidade mais cosmopolita, mais intelectual de todo o Império Romano. Foi lá, por volta de 180 d.C., que fundaram uma escola catequética que ia mudar completamente o jogo. É que a escola de Alexandria não era só um lugar para ensinar o básico da fé, não. Pensa nela como um laboratório ousado, onde as escrituras eram analisadas com as ferramentas da filosofia grega. Era um negócio revolucionário. E o primeiro grande nome dessa escola foi Clemente de Alexandria. O interessante sobre ele é que foi o primeiro a botar no papel essa aliança. Para Clemente, era assim: a fé, que em grego é pistis, era a base de tudo. Mas era o conhecimento, a gnosis, que vinha para aprofundar, para completar. A filosofia, então, não era uma ameaça, era tipo uma muralha de defesa, um baluarte para a fé. E o que unia tudo isso? O conceito de logos, a razão divina, que era ao mesmo tempo criadora e salvadora. O Clemente, então, preparou o terreno. Ele construiu a ponte. Mas o sucessor dele, esse ia construir uma verdadeira catedral intelectual em cima dessa ponte. Uma síntese tão grandiosa, tão ousada, que ia abalar as estruturas do cristianismo por séculos. O nome dele era Orígenes. Pois é, se o Clemente foi quem abriu o caminho, Orígenes foi o grande arquiteto. Ele representa a primeira e talvez a mais ambiciosa tentativa de criar um sistema completo, que unia a revelação cristã com a filosofia de Platão. E olha, a vida desse homem foi tão intensa quanto as ideias dele. Pensa só, ele viu o próprio pai ser morto por causa da fé, assumiu a direção da super prestigiada Escola de Alexandria ainda muito jovem e, no fim da vida, foi preso e torturado brutalmente, morrendo por causa disso. Era um homem de uma convicção, assim, absurda. Mas o que pega mesmo são as ideias dele. Orígenes não queria só harmonizar as coisas. Ele queria criar um sistema cosmológico completo que respondesse às maiores perguntas da existência. Tudo isso a partir de um ponto de vista cristão e platônico. E tudo no sistema dele começa com a ideia de Deus. Para Orígenes, era um erro enorme ler a Bíblia ao pé da letra e imaginar Deus com um corpo. Nada disso. Deus era a pura realidade intelectual, espiritual. Usando uma linguagem muito parecida com a dos neoplatônicos, Orígenes descreve Deus como algo que está acima da inteligência e do ser, ou seja, uma realidade totalmente transcendente, que a gente nem consegue compreender direito. A partir daí ele explica a origem de tudo. Funciona assim na cabeça dele. Lá no comecinho, Deus criou almas racionais, todas livres, todas iguais. Só que o livre-arbítrio permitiu que algumas se afastassem, que o amor delas por Deus esfriasse, e por causa dessa queda, Deus criou o mundo material e os corpos. Mas, e isso aqui é fundamental, o corpo não era uma prisão, como alguns filósofos pensavam. Era um instrumento de educação, de purificação. Só que aí Orígenes se deparou com uma questão, uma sinuca de bico lógica. Se o propósito do mundo é a purificação,
E é óbvio que muita gente não se purifica numa vida só. O que acontece? O sistema de Deus seria falho? E a resposta que ele deu para isso foi talvez uma das ideias mais polêmicas de toda a história cristã. A tal da apocatástase. É uma palavra grega que significa restauração, reconstituição. Para Orígenes, era a doutrina de que, no fim de tudo, todos os seres, sem exceção, seriam restaurados ao seu estado original de pureza. Essa frase resume perfeitamente a lógica dele. O fim tem que ser um espelho do começo. Se no princípio tudo era unidade e pureza em Deus, o fim também tinha que ser. A perfeição e a bondade de Deus, para ele, exigiam isso. Tá, mas como isso funciona na prática, esse ciclo todo? As almas caem por conta do livre-arbítrio. Aí elas passam por um processo de purificação bem gradual, que pode levar muitas vidas em muitos mundos diferentes, o que soa muito como reencarnação. E no final das contas, todas, absolutamente todas, voltam para a unidade original. É um ciclo cósmico de redenção. E é aqui que vem a parte mais chocante, a consequência que fez todo mundo cair para trás. Se o fim tem que ser igual ao princípio, e se a bondade de Deus é infinita, então a salvação tem que ser universal. Ninguém pode ficar de fora, nem os piores pecadores, nem mesmo os demônios. No final, todos seriam purificados e restaurados. Parece uma visão incrível, né? Uma fé enorme na bondade de Deus. Aí fica a pergunta: por que Orígenes, um herói da fé, um mártir, se tornou uma figura tão polêmica, a ponto de ter suas ideias condenadas? E o mais curioso é que essa condenação demorou, e muito para chegar. Pensa bem, Orígenes morreu em 253. Foi só 300 anos depois, em 553, que um concílio da Igreja declarou oficialmente que algumas das ideias dele eram heresia. A ousadia do sistema dele acabou sendo vista como um desvio perigoso demais. E é aí que a gente vê o grande paradoxo que é o legado dele. De um lado, um gênio, o cara que escreveu a primeira grande teologia sistemática, um pioneiro na interpretação da Bíblia, um mártir da fé. Do outro, um herege. As doutrinas dele sobre a pré-existência das almas, sobre reencarnação e principalmente sobre a salvação universal foram completamente rejeitadas. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Orígenes foi a mente mais brilhante e corajosa da sua época que tentou levar a lógica da fé às últimas consequências? Ou foi a mente mais perigosa, que com as suas especulações foi longe demais e ameaçou os pilares da própria fé que ele tanto amava? A resposta? Bom, talvez continue em aberto.